Boa noite! Estamos aí de volta às nossas... Mais uma live aqui de segunda-feira. Hoje a gente conversa... a nossa intenção é conversar com pais e com mães que participam aqui do nosso mundo ex. E hoje a conversa é bem bacana, é uma conversa de paz, diria assim, né? Para quem é pai, para quem é mãe e tá há 150 dias, pelo menos, com as crianças em casa. É um momento bastante desafiador pra gente que é mãe, pra gente que é pai, porque filhos num lugar fechado, né? Vivendo uma situação de insegurança, talvez em alguns momentos de medo. Enfim, não é fácil para ninguém. E hoje a gente trouxe uma psicóloga para conversar com a gente sobre que histórias que a gente vai deixar para os nossos filhos, que a gente vai contar para os nossos filhos sobre tudo isso que a gente está vivendo. A gente acha que é só viver, conviver da melhor maneira possível, mas é muito mais do que isso. Então hoje a nossa conversa vai ser muito boa. Sejam bem-vindos. Para quem não conhece o Waze, nós somos um app, um aplicativo que traz a melhor solução para vocês quando o assunto é atividade extraescolar. Então nós ajudamos você, pai e mãe, a encontrar a melhor atividade extraescolar do seu filho. Nós temos uma ferramenta que te dá insights, que te dá sugestões. Então se você tiver interesse, o site está aqui. Vai lá que a gente tem mais de 200 opções de atividades online e para quando a pandemia acabar, mais de 1000 opções de estabelecimentos que oferecem atividades no formato presencial. Eu sou a Marina, sou uma das fundadoras da Waze e você aqui é muito bem-vindo. Eu hoje recebi, quero compartilhar com vocês, uma camiseta que eu tenho muito carinho por ela, deve estar invertida aí, não sei. Lute como uma mãe. Essa é a camiseta do pessoal da Bitumami. Para quem não conhece, é uma aceleradora de mulheres, mães, mas ela também é aberta para quem mais tiver interesse. E eu recebi e fiquei muito feliz, porque é uma frase muito forte. E acho que um pouco dessa força a Lívia vai falar com a gente hoje aqui. Vou convidá-la. Mais uma vez, sejam bem-vindos, viu? Vamos lá. Eu atrasei uns minutinhos, gente, sabe por quê? Eu tava tomando uma sopa que eu fiz, ficou boa demais da conta. Ei, Didi, vamos ver se eu consigo conversar. Ei, Livinha, boa Olá, noite. tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Ô, gente, Tá não me contei ouvindo no bem? início, não. Eu tô, você tá um pouco tremida, a sua internet aí, será que ela tá? Tremida? Eu já até É, mudei a minha internet aqui, se você quiser tentar ia sair e entrar de ficar novo, eu bem. te chamo. Tá bom, deixa eu tentar então, só para eu ter É, certeza que tá tudo conectado. ótimo. Mas tá ok agora? Tá Ou ok, tá ok. Acho que vai às melhorando, né? vezes Vamos era na tentar assim. conexão, às vezes foi na hora de conectar, mas se não der certo, a gente Não tem tenta problema. iniciar de novo, né? No mundo aqui do Instagram, todo mundo sabe que esse horário de live é um horário bastante disputado. E aí Ah, acontece tem da isso. rede aqui no Brasil não dá conta de todo mundo, minha filha, porque é Ah, difícil. então tá explicado. Tem isso. Mas Então agora todo mundo vai melhorou. ter paciência, todo mundo vai ter compaixão. Tá? Até porque o assunto é muito bom. E sabe o que é Exato. legal? Eu não contei no início, não. Hum, Mas eu e a Livinha, a gente se conhece já há muitos anos. oh, E, né, Lívia? E assim, é é, interessante porque os caminhos na vida, eles se cruzam, né? E eles não se cruzam uma vez só, se cruzam quantas vezes você permitir. E, na verdade, é uma iniciativa mesmo de cada um. Então, as escolhas, que é um dos assuntos que a Lívia vai falar hoje, só você pode fazer na sua vida. Então, sim, exato. Livinha, seja bem-vinda de novo ao meu caminho. Eu tenho o maior Oh, que prazer e lindo. orgulho de falar com você. Você está aí de longe, num lugar que eu É, tenho muito carinho, a propósito, muito carinho mesmo. E acho que você tem muito para contribuir conosco, tanto com a sua formação, quero que você fale dela também, uhum, quanto com a novidade que uhum. você traz aí na sua vida e acho que para a vida das outras pessoas. Então vamos lá Oh, começar a nossa conversa. Conta aí, por que vamos que você veio lá. parar aqui? Conta.
Pois é, primeiro quero agradecer o convite, obrigada aí por essa introdução linda, que não, até arrepiei, estou emocionada realmente, eu acredito muito nisso mesmo, que o universo atrai as energias que a gente emana, né? Então, se a gente está se conectando nesse momento da nossa vida, é porque a gente está emanando energias iguais, né? Então, isso é muito legal. E poder estar nesse espaço aqui é melhor ainda. Estou vendo todo mundo aí dando um tchauzinho, um oi, então eu quero dar um oi geral para todos dizer que todos são muito bem-vindos aqui nesse espaço. E a minha formação, eu sou psicóloga, saí do Brasil tem 8 anos, moro no Canadá hoje, mas trabalhei por quase 10 anos na área de desenvolvimento de pessoas, com foco em treinamento. E dentro da minha busca pessoal, o coaching entrou na minha vida e veio para ficar. E veio como uma realização pessoal muito grande, alinhado com o meu valor de serviço, né? Então, eu consigo sentir que eu tenho um propósito na vida servindo o mundo para que ele seja melhor de alguma maneira, né? Então, hoje o meu foco de trabalho é com o desenvolvimento de mulheres, das suas competências, para alinhar as suas crenças aos seus valores. Mulheres que eu gosto de falar que têm a alma empreendedora, porque traz no seu coração essa vontade de pôr a mão na massa, de fazer acontecer, de realmente acreditar no seu potencial e correr atrás disso, né? Seja você no início, no meio, ou já numa jornada dentro da sua busca pessoal, né? Então, o meu foco é o coaching de transição para mulheres, né? Sabe o que que é legal, Livinha? Você está falando Hum, aqui, e as pessoas entram aqui muitas vezes buscando conteúdo relacionado a uhum, desenvolvimento infantil, né, aos steps que as crianças vivem nas idades específicas e tal. Mas eu acho, o que que eu fiquei, eu reflito muito, assim, faz todo uhum, sentido a gente trazer essa reflexão de competência, que é o core da Waze, para uhum, as mães, para as uhum, mulheres, para os pais. Por uhum. quê? Porque dentro de casa, na vida de uma criança, a maneira como você, mãe, você, pai, lida com sua situação de autoconhecimento, de, né, de respeito à sua jornada, reflete diretamente na criança. Então, é Hum. impossível falar de filho sobre as crianças e para elas sem tocar na mãe, sem tocar no pai, sem tocar na família como um todo. Exatamente. Nossa, eu não poderia falar isso melhor, assim, perfeito. E está totalmente alinhado com o que a gente vai conversar hoje, que é essa ideia, né, se for amarrar todo o conceito do que a gente vai compartilhar hoje, é a ideia de que se a gente não olha para a nossa criança interior primeiro, se a gente não cura essa criança interior primeiro, como é que a gente vai, então, apresentar esse mundo para as mentes que nasceram numa tela em branco, né? Que é o que os nossos filhos são. Então, como que nós vamos ser esses mediadores para eles para apresentar esse mundo todo, né? Primeiro, a gente tem que olhar, virar o olhar, voltar esse olhar para a gente mesmo, né? Para o nosso desenvolvimento. E aí? E É isso aí? mesmo. Como é que olha? Como é que olha para dentro? Pois é, É. né? Pois é, então. Vamos começar aqui dentro dessa pergunta, né? Dentro do que eu estava propondo, essa questão de como é que a gente vai contar essa história para os nossos filhos diante de tudo que a gente está vivendo com a pandemia. Como é que isso surgiu para mim, né? Foi dentro da minha vivência, da minha realidade, em que a gente entrou aqui nesse lockdown, nesse isolamento social por volta de março, no início de março, e nesse período eu estava no final da minha licença maternidade, o meu marido trabalhava fora, né? Ele continua trabalhando fora, mas no sentido dele trabalhar em escritório, fora de casa. E o meu filho tinha acabado de entrar na escola, tinha um mês e uma semana. Então ele tinha acabado de viver um período de transição aos 15, 16 meses. E quando ele entrou na escola, a gente tinha acabado de voltar de uma temporada no Brasil, então ele tinha vivido duas, ou para dizer três com a pandemia, três grandes transições num período de 3 meses, né? Então tinha sido muito intenso para ele. Então, dentro do isolamento, um dia eu estava brincando com ele sentada no chão, e aí, olhando para cima, me veio assim em mente, eu falei, nossa, quanto tempo eu não observo o entorno pelo olhar do meu filho, né? Vendo as coisas da altura dele, como é que ele observa a altura da bancada da cozinha, como é que ele observa a altura que nós temos diante dele.
porque eu estava do tamanho dele, sentada no chão, né? Vendo o mundo dele pela perspectiva dele, né? E dentro dessa reflexão, eu comecei a pensar assim, poxa, mas diante de tudo isso que a gente está vivendo com esse isolamento, como é que está sendo a perspectiva dele em relação a todas as mudanças que a gente está vivendo? Porque naquele momento em que eu vivi essa reflexão, eu já estava percebendo que os nossos humores estavam diferentes, que a nossa energia dentro da casa estava diferente, que a rotina já tinha sido impactada, tudo isso que a gente sabe que todo mundo vivenciou e está vivenciando, né? Sim. Mas estava no início do isolamento quando isso aconteceu para mim. E aí eu pensei, caramba, quais são as crenças que o meu filho está formando nesse momento de pandemia e pensando e significando o mundo que ele está construindo para ele? Então, se a gente vai ficar por um tempo indeterminado nessa nova realidade, vai ter uma constância suficiente para formar novas crenças, porque as crenças vêm pela consistência dos atos, dos fatos, das realidades, né? Verdade. Eu falei, então eu preciso expandir o meu olhar aqui para entender qual é a história que eu vou contar para ele depois. Tirando a questão dos fatos reais, tinha um vírus, né? Um vírus que abalou todo mundo, fechou todo mundo dentro de casa e tal, isso é fato. Mas e as questões emocionais? Quais são as impressões emotivas, psíquicas, cognitivas que ele vai tirar desse momento que a gente vai estar? Vai depender de como nós, pais, vamos nos apresentar no dia a dia para ele, né? Perfeito. Então, eu comecei a avaliar, assim, o que é que da nossa rotina mudou, o que é que pra gente está impactando tanto. E eu entendi que era preciso, então, olhar para essa situação de um lugar diferente, né? Se a rotina de dentro da minha casa mudou horários, hábitos, temperamentos, comportamentos, alimentação, diferentes âmbitos estavam sofrendo esse impacto, né? E toda essa mudança, então, elas estavam se tornando influenciadores diretos dessa impressão que a nossa mente estava formando e captando para formar essas crenças, né? Então, novas crenças estavam sendo formadas e ativando as já existentes em nós. Então, se antes, dentro do nosso normal, os gatilhos eram ativados pontualmente, dependendo das circunstâncias, nessa pandemia a gente está tendo gatilho para todo lado, né? Tá todo mundo vivendo numa intensidade de medos, ansiedades, dúvidas, anseios, que a gente não está conseguindo lidar porque está catapultando a gente aqui, né? Tá vindo de todo lado. E quando a gente fala de educação e formação emocional dos nossos filhos, não tem como a gente não pensar nas crenças, como que elas estão sendo formadas, porque a gente faz uso delas como filtros para a gente ver e lidar com o mundo, né? Elas nada mais são que verdades que nós passamos a acreditar, mas que não necessariamente são verdadeiras, né? Isso é muito legal. Cara, isso é muito massa. Pelo seguinte, bom, então você falou uma coisa aí que, apesar de eu estar assim, super reflexiva, a gente esquece de pensar que já estamos há tanto tempo nessa nova situação que realmente a gente já criou crenças e novas verdades dentro da nossa rotina. Esse é um primeiro ponto extremamente relevante para a gente já ficar dessa live. Se você sair daqui agora, você já leva isso com você. Porque isso Sim. realmente... E assim, eu vou dar um exemplo bobo. Então, vamos supor que você, pai ou mãe, está nervoso, né? Está reagindo com muito nervosismo e raiva, a raiva é um sentimento que todo mundo tem, né? Sim, Você tem reagido com esse sentimento desde lá do início. Então, você está há 150 dias mostrando essa reação. Eu sei que não existe, isso não aconteceu com ninguém, gente. Assim, as pessoas oscilam, isso é nítido, claro. Isso. Mas a pessoa que está há 150 dias reagindo a uma só maneira, né, nas diversas circunstâncias do dia a dia, está ensinando alguma coisa para quem está do lado dela. Exato. Principalmente se essa pessoa for uma criança, certo? Porque a criança aprende, a Livinha pode confirmar aí. A criança aprende muito mais pelo exemplo, pelo que ela está vendo, a maneira como você está lidando, do que você falar. Então, filho, seja educado. E você é uma grossa, você não está ensinando, você está ensinando a grosseria, tá? Exato. E a outra coisa que você falou aí, que eu achei bacana, então você falou esse último ponto aí, agora me fugiu o meu
Do que? Eu De que vi as crenças que a gente está formando? isso. E aí, sobre as crenças, para enxergar a realidade, eu Hum. lembro sempre de uma. Eu faço analogia com a troca de óculos, né? Quando tá no Ah, sim, sol, das você bota os lentes. óculos Isso, escuros, né? isso, Você quebra o sol com seus óculos escuros. É como se as crenças isso. fossem os óculos que você usa, né? As lentes que você escolhe ver. Exato, perfeito. Segue aí. Eu só, porque eu, quando vou Exatamente. entendendo o que o meu entrevistado tá falando, Você eu vai faço processando, né? oito, preciso falar. Esse é meu Isso. jeito de aprender. Isso, é isso mesmo, tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, isso que você falou, a gente tem ouvido diferentes pais falando que eles estão desesperados, que não vê a hora dessa pandemia passar, que não vê a hora de tudo isso acabar. E sim, esse momento é de desafio, tá trazendo à tona coisas que, se a gente não aprender a lidar com elas, a gente vai ter um desafio maior do que às vezes a gente dá conta de lidar naquele momento. Sim, tá vindo de todos os lados, né? Mas os seus filhos, como você falou, estão fazendo parte dessa realidade, né? Eles estão vivendo e estão absorvendo tudo. Então, eles estão vendo não só o externo, gente usando máscara, não podendo ir na casa da vovó como ia antes, não podendo ver o coleguinha, eles não vão no supermercado mais, né? Eu não sei quanto está sendo o impacto disso no Brasil, mas aqui no Canadá, o meu filho, por exemplo, ele só sai da porta de casa para a rua, no parque, onde é aberto, e para casa de novo. Ele não vai no supermercado, numa loja, num shopping. Nada disso comigo desde que a gente voltou do Brasil, né? Desde que a gente entrou nessa pandemia. Então, o que ele tinha acesso também mudou. Mas para dentro de casa, como você falou, a realidade, a constância, as reclamações. E não só nesse estado de nervo, mas se a gente pensar, como eu estou na hora do meu trabalho? Como que eu me comunico no trabalho? Como que eu me relaciono com a minha família enquanto eu estou nesse espaço? Como que eu acordo? Como que eu durmo? Como que eu organizo a minha rotina do dia? Porque agora eles estão vendo tudo. Porque antes a criança ia para a escola, ela não participava dessa realidade. Agora ela está vendo do jeito que você acorda, do jeito que você escova dente, que horas você escova dente, quantas pessoas deixaram de escovar dente depois do almoço agora estão E trabalhando de você, casa, escova-dente? né? Pois é. E aí você exige o quê? Que o seu filho se comporte, mantenha a rotina, continue escovando dente, continue tomando banho. Você quer que ele continue como se nada tivesse acontecendo. Mas você já está ali, no meio daquele turbilhão de coisas. E ele está vendo tudo isso, né? Não é só o fato da pandemia externa, ele está vendo até o jeito que você gesticula na hora de falar um telefone. E quantas Ai, vezes tá a me dando gente. muita agonia essa conversa, amiga. Eu acho que minha Não, live calma, vai tem cair. esperança. Tá me dando Tem muito esperança. desespero agora. É que a gente realmente tem que ampliar esse campo de visão, né? E aí eu acho que é legal a gente pensar, então, quando você falou da questão do exemplo, é um dos 5 influenciadores que são responsáveis pela formação das nossas crenças, né? Então, dentro dessa perspectiva do ambiente é um primeiro deles, né? Então, pouco a pouco, o nosso ambiente, ele forma a nossa opinião sobre crença, sobre amor, sobre trabalho, sobre sexo, sobre amor próprio, sobre respeito, aonde a gente cresce, onde a gente está inserido, os lugares que a gente tem acesso, eles vão ter uma influência sobre nós, né? Mas mais do que isso, sobre as nossas próprias capacidades, porque o ambiente explora o lado físico, né? Ação e reação. Ele nos possibilita agir sobre, né? Mas nessa questão do ambiente, se a gente pensar dentro da nossa casa, eu acho que o importante para os pais começa a ser assim, ampliar o campo de visão. De que maneira o meu ambiente está formando uma crença para os meus filhos, né? De que maneira eu posso ajudar a estabelecer um novo normal, uma nova rotina, uma nova realidade dentro da minha casa. De que maneira a organização, a disposição das coisas, as roupas que eles vestem, tudo isso está impactando dentro da crença que ele está formando. Então, se tem gente que acorda e passa o dia de pijama e o filho te vê o dia todo de pijama, qual é a crença que seu filho vai ter sobre isso? E não é na questão de certo ou errado, é sem julgamento. É simplesmente entender que se aquele é o normal para você, ok, mas seja coerente com o que você fala. O ponto está nisso. O seu filho tem que ser tratado com o mesmo respeito enquanto ser humano. E não naquela ideia do. Como é que a gente fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né?
A gente tem que olhar essa visão pelo lado de que ele é um ser humano e tem que ser incluído dentro da dinâmica da família da mesma maneira, né? Perfeito. O segundo ponto é a experiência, segundo o influenciador, né? Então, as vivências, as oportunidades, as situações que a gente é exposto, o estar envolvido em algo que vai dizer do o ensinar, do inspirar, do educar. Tudo isso que a gente vive nos ajuda a fundamentar ainda mais uma crença que nós temos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E, claro, sobre o mundo como um todo, né? Então, cada um vai fazer a sua leitura a partir da sua história. Então, dentro das experiências que a gente vive, mesmo que duas pessoas vivenciem a mesma experiência ao mesmo tempo, cada uma vai formar uma crença diferente para si. Porque a minha história de vida é diferente, seja lá de quem for que está do meu lado. Mesmo que sejam irmãos. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Gente, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, como é que foi tão diferente? Né? Que cada um usa a lente, igual você falou, para interpretar o mundo da forma que as suas vivências, que a sua personalidade tem impacto sobre si, né? Então, por isso que sejam as vivências positivas ou não, se a gente for colocar um rótulo, assim, né, um julgamento, elas vão se formando em nós com o tempo. E por isso que é importante a gente ampliar esse campo de visão sobre o que eu estou vivenciando dentro de casa, né? O que eu estou propondo de experiência, o que eu estou apresentando, o que eu estou criando de ambiente para a minha família e de experiência desse dia a dia das relações, né? Então é importante a gente considerar isso. E hoje eu estava vendo no feed do Instagram uma autora que eu sigo e eu morri de rir, porque dentro dessa questão de experiência, ela postou uma foto dela com ela assim, né? Ela não estava nua, mas por baixo ela estava nua, com uma caixa de uma do Veuve Clicquot, aquele champanhe, uma caixa do champanhe cobrindo os seios, uma sacola de plástico ao redor da cintura e o marido também com um negócio cobrindo a cintura dele. E aí eu olhei para aquela cena e falei, gente, o que é isso? Que nível chegamos? E aí ela falando, veja aqui o convite, os jantares inusitados na nossa casa. Os nossos filhos nos propuseram para poder apimentar um pouco essa pandemia. Uma vez por semana, a gente vai fazer um jantar em que é proibido, você pode usar qualquer coisa menos roupa. Então você tem que vir para o jantar com qualquer coisa menos com roupa. E eles embarcaram na ideia. E ela ainda publicou, sabe? Não tinha nada de indecente, mas foi dentro dessa proposta. É que hoje elas faziam, agora eu esqueci, 25 anos de casados. E eu achei isso fantástico, porque eles ainda estão nessa mesma sintonia e vivendo experiências diferentes dentro dessa realidade, né? Então, é possível a gente sair, pensar fora da caixa e expandir para a realidade mesmo dentro de quatro paredes, né? A nossa experiência, a nossa vivência pode ser diferente, né? Mas Então, eu achei muito legal. você trouxe esse exemplo, por quê? Porque para a gente poder exatamente pensar que, além dessas questões que as nossas crenças, elas, às vezes, elas são fundamentadas, né, em coisas que a gente aprendeu na nossa história de vida, certo? Se a gente está dizendo aqui do impacto que a gente tem sobre as nossas crianças, então quer dizer que esse impacto aconteceu com a gente durante a nossa infância também. Então, se a gente já estabeleceu uma crença, e lógico, dentro de uma ideia de comportamento social, que a gente tem que vestir roupa e tudo mais. Mas você pode quebrar de alguma forma ou desafiar as crenças e trazer uma nova realidade para o que a gente acha, às vezes, que não pode ser mudado. Né? Então, se você está dentro da sua casa e você fala assim, gente, mas como é que eu vou viver essa nova realidade? Faz uma noite de acampamento na sala da sua casa, monta uma tendinha e dorme todo mundo no colchão da sala. É a noite da tenda dentro da sua casa. Você não precisa estar fora de casa para você poder quebrar as referências ou quebrar a rotina, né? Quebrar esse normal. E trazer o elemento da diversão. Esse é um ponto que é muito importante. Esse elemento da diversão é onde a gente está se desconectando muito, né? E diante de uma rotina que já está sendo pesada, não incluir esse elemento traz ainda mais estresse, que a gente precisa sim quebrar, trazer leveza. A gente precisa ver que na vida a gente vive com leveza, né? E eu acho que é isso que você estava pensando? É isso, cara, porque eu fiquei pensando assim, olha,
Legal, achei isso ótimo, né? Já tô aqui com altas ideias. A gente tem feito umas coisas aqui em casa, mas eu me Uhum. vejo muitas vezes caindo de novo, e talvez por uma Uhum. necessidade do meu cérebro de estar previsionando tudo, mas eu me sinto Uhum. caindo sempre numa rotina, uma coisa mais regrada, Uhum. porque quando eu penso em sair fora da caixa, já fizemos acampamento, tudo, me dá um trabalho depois essa história, entendeu? Uhum. Montar barraca, piquenique lá fora, cai negócio, suja. Então, assim, eu Sim, não. E olha que eu sou uma pessoa que eu não tenho apego àquela coisa da casa, assim, nossa, nos trinques, tem que né? estar Igual a super mamãe fala, organizado. nos trinques. Sim. Eu tenho esse cuidado, minha casa tá arrumada, arrumada, o meu sentido de arrumada não é igual ao seu. O meu Hum. encontro o que eu preciso, né? Ninguém tropeça nas coisas e cai. Então, assim, Uhum. dá para ficar brinquedo no chão? Dá, mas onde no chão? Qual parte do chão? Eu tô nesse nível. Pode ficar no chão, Uhum. pessoal. Qual Uhum. parte do chão? Não vale no meio Sim. do corredor, porque o papai pisa, a mamãe pisa. E pisar em Lego, gente, tá entre as coisas mais Nossa Senhora. terríveis que pode acontecer na sua vida como pai e mãe. Se você ainda não pisou, não experimente isso. É É verdade. pior que bater a testa, sei lá, Na na quina da maçaneta. mesa. Exatamente. E outro dia, sabe o que eu tô lembrando disso? Eu vi um post seu que você comprou aquelas bolinhas de piscina de bolinhas. Ah, Minha sim. filha, eu ganhei da minha prima um saco dessa bolinha, fiquei toda feliz, falei, nossa, bolinha, tudo. Uau, Uma nossa. Hum. semana eu taquei essa bolinha no armário, porque aquilo é Baniu, tipo mano. Você sai catando no chão, ajoelhando, se enfiando debaixo de coisa, dá até torcicolo pra pegar onde foi o sumiram. raio da bolinha. E acha Exatamente. ela eternamente. Então, é aquilo, e inclusive dá para fazer uma analogia ótima também com tudo isso que você está falando. São escolhas que você faz, Uhum, inclusive de brinquedos, que vão ali uhum. na frente te dar um resultado. Então, assim, se eu tirei essas bolinhas pro meu filho brincar e ele espalha e eu ficar brava com aquilo, qual o sentido? Qual o sentido? Exato. E aí você tocou num ponto que eu ia tratar um pouco mais na frente, mas eu acho que vai ficar super relevante aqui. É dentro daquela premissa assim, do escolha suas batalhas, né? O que que você está disposto a negociar e o que que você não está disposto a negociar com você mesmo inicialmente. Então, um exemplo que eu acho que é muito importante até de eu dar aqui foi justamente a partir do seu convite aqui para a live. Lembro que eu até cheguei a te provocar, falei, isso, você nem sabe o que eu tô fazendo, tá? Sua live despertou umas coisas aqui. Eu já estava com todo. Eu tinha acabado de iniciar, na verdade, tinha uma semana e meia que eu tinha iniciado a ideia de trabalhar num site. Eu fui bater um papo com a minha irmã, bati um papo com uma amiga minha, comecei a pesquisar uns artigos, mas nada sem prazo, tudo assim, muito tranquilo e leve. Aí você vem e faz o convite. Eu falei, caraca, velho, 3 semanas. Será que eu lanço esse site? Eu falei, quer saber? Eu vou lançar esse desafio para mim. Só que aí eu tive que negociar comigo. Eu estou disposta para o trabalho e o tempo extra que isso vai me requerer, porque eu estou tomando conta do meu filho em casa. Então, o meu tempo é quando ele está dormindo. Então, tudo que eu faço do meu trabalho é quando ele está dormindo ou quando meu marido está fora do horário de trabalho, igual agora, e consegue sair com ele de casa para dar uma volta, né? Então, eu tinha que verificar isso. Eu tenho os recursos que eu preciso, vou ter que correr atrás, isso vai exigir um pouco mais. É realista? Eu consigo aplicar isso dentro desse prazo? Beleza, é realista. O que que eu vou abrir mão? Onde é que eu vou pôr energia e onde é que eu vou tirar energia para pôr nisso? Então, eu tive que abrir mão de organizar minha casa dentro do que eu gosto. Eu também estou nessa premissa. A gente tem que pensar na segurança. Mas a cozinha é algo que, para mim, eu sempre organizo ela antes de dormir. Porque se eu começar o dia com ela bagunçada, meu dia atropela. Eu tive que abrir mão disso. Eu arrumo, eu tiro o grosso da limpeza, mas não dá para arrumar como eu arrumava antes. Na hora que meu filho dormia, eu organizava já algumas coisas para adiantar. Na hora que ele dorme, eu já fecho a porta do quarto, eu já ia direto mexer com o site. Então, eu fui abrindo mão de várias coisas. Não lavava a roupa com a mesma intensidade, eu estava vendo a pilha de roupa só crescer, eu não estava arrumando a casa e limpando do mesmo jeito, estava vendo as sujeiras aparecerem, mas estava ok para mim. Porém, estava ok e eu consegui lançar o site, foi sucesso, tudo ótimo. Só que eu esqueci de alinhar isso com a outra pessoa da casa. Ele sabia que eu estava lançando o site, né? O meu marido sabia que eu estava fazendo todo esse esforço e tudo mais para isso, mas eu não alinhei essa negociação que eu fiz comigo com ele.
Então, quando ele viu a roupa começando a acumular, e não é que ele não lava a roupa, não é que ele não arruma a casa, porque a gente faz tudo junto. Mas tem uma parte que cada um faz. A minha parte começou a aparecer e ele começou a se incomodar com aquilo. E aí, na hora que eu falei assim, gente, não adianta negociar só comigo e entender quais são as batalhas que eu vou escolher para mim. Eu tenho que entender qual que é a negociação da família. Então, para quem já tem filho que entende, né, que a partir de uma certa idade a criança já consegue entender claramente tudo isso que você está vivenciando, conversando com ela, eles têm que ser parte dessa reunião da família, porque o que você está mostrando para ele? Além de você estar partindo de um lugar de vulnerabilidade, você está ensinando para ele que tudo bem agir de uma forma que vai quebrar o normal, que vai quebrar aquela rotina, porque existe um propósito e que todo mundo vai cooperar. Você está fazendo acordos ali, colocando a criança para perceber, olha, filho, nesse momento a mamãe vai precisar de mais ajuda, ela vai precisar da sua paciência. Você vai ficar mais com o seu pai, porque a mamãe vai precisar se ausentar, a mamãe não vai estar presente. Então você explica, você conversa, você parte do pressuposto de que tem um ser humano ali na sua frente, né? Então isso é muito importante. O que você está disposto a negociar? Isso é respeito, né? Isso é respeito. E é algo que a gente precisa trabalhar mais, né? Mas o ponto de vista da idade da criança, em que momento que ela pode entrar nessa conversa? Sempre? Eu acredito que sempre. Eu parto do pressuposto de que sempre. Porque não existe aquele marco, a partir de agora você entra, antes você não entrava. Porque se eles estão observando tudo, se eles estão introjetando tudo, porque consciente ou inconscientemente essa referência está ficando gravada, né? Isso a gente já sabe por teoria. Então fica óbvio pensar que os comportamentos eles têm que ter fluidez, eles têm que ter consistência. Então eu não sou uma mãe antes dos 3 anos do meu filho e uma mãe pós 3 anos do meu filho. Isso né? é Numa mesa legal. de jantar, eu tenho que conversar. Eu não posso conversar só eu e meu marido se meu filho está ali. Quantas vezes a gente não fala das nossas crianças na frente deles como se eles não estivessem ali? Ah, porque Gente. o Ian hoje, né? O Ian hoje pulou, dançou, machucou. Você não. Fala com aquele tom de reclamação e ele tá só te assistindo, vendo você falar dele sem ele estar presente. Você não está respeitando ele, você não está considerando as emoções dele. Imagina se alguém estivesse falando na sua frente como se você não estivesse ali. Você ia gostar? Você não ia gostar? Né? Mas você sabe, isso é um pouco daquela coisa que a gente traz, das verdades que a gente traz lá de trás, de que a criança não tem lugar. Qual que é o lugar da criança? É o lugar de receber ordem. De obedecer. Não é um lugar de querer. Né? Inclusive, muitos pais, mães, falam para os filhos assim, você não tem que querer nada, não. Olha aí, imagina alguém falar para você que você não tem que querer. Que roubo de alma que é essa, né? E aí, assim, eu quero encaixar esse meu comentário aqui. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo que tocaram no assunto da rotina. Eu não sei se cabe você falar isso em algum momento. Você pode seguir, né, com a sua fala, mas se você depois puder dar uma pincelada ou comentar, ia ser legal. Porque os pais têm muita dificuldade, estão tendo nessa pandemia, de entender que rotina que é essa. Eu já vi pais escrevendo planilhas assim, para a criança entender do que ela tem que fazer, muito rígido. Eu já vi pais laissez-faire total, certo? O que é? Eu sou da ideia do equilíbrio, mas como que a gente faz esse equilíbrio? O que do ponto de vista de técnica, vamos dizer assim, é interessante trazer para a rotina? Ô Marina, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que explorar e entender dentro até disso que a gente estava falando agora, dessa questão das negociações, é perceber qual é o estilo, o ritmo da sua família. Porque uma coisa que a gente recai muito é a comparação. Mas a mãe do fulaninho já ensinou que ele tem que fazer isso, isso e aquilo, e o meu filho não faz. Ah, mas a minha vizinha, eu tô vendo que o filho dela continua acordando todo dia às 7 da manhã, mas aqui em casa agora é às 9, às 10, cada dia é um horário. Querer encaixar a realidade do outro na sua realidade, eu acho que é um primeiro aprendizado. Isso não funciona.
né? E como a gente está falando questão de ambiente, de rotina e tudo isso, se a minha rotina é diferente do outro, se a gente acabou de falar que em termos de influência, duas pessoas vivendo a mesma vivência vão absorver de formas diferentes, eu não posso querer que a minha realidade seja igual do outro, né? Então, eu acho que é virar para um olhar, primeiro, dentro até daquilo que você falou, nossa, eu invento umas brincadeiras, mas depois eu tenho que pensar no que eu vou fazer, no tanto que eu tenho que limpar. O que é que cabe dentro do nível de energia que você tem para doar nesse momento? Então, quanto que você consegue dedicar? Então, é aquela negociação interna que a gente está falando. Ok, eu vou checar aqui e vou pensar. O que é importante para a minha família nesse momento? Então, trazer os seus valores pessoais e aliar isso ao seu momento também é muito importante. Né? Então, eu quero me dedicar à minha família nesse momento, o que eu tenho condições de trazer? Isso é Essas uma quebras. escolha, né? Ser honesto com a escolha, porque igual você falou, não adianta você implementar uma coisa e depois ficar ali reclamando que você implementou, né? Eu acho que um fator muito importante é incluir a família nas decisões, traz a família, deixa a criança te dizer o que ela gostaria de ter, o que funcionaria para ela, né? Claro, entendendo essas realidades. E Uhum. eu acho que um exercício muito legal, que em termos de planejamento que eu tenho feito, é entender qual é a fase que eu estou vivendo. Você pode pensar por mês, por semestre, por trimestre. Qual é a realidade que a minha família vai viver nesse mês? Então, os pais estão ali se alinhando e se conversando. Porque, por exemplo, na minha realidade, meu marido tem projetos que são muito importantes em determinados períodos e outros que caem na rotina de novo. Naquele momento que os projetos são muito importantes, ele vai estar mais ausente. Então, eu vou ter que entrar, né? E aí eu vou ter que entrar mais do que eu já entro. Então, o que funciona na nossa rotina? Então, a gente tem que estar bem ali, tem que. O que é negociável e o que não é negociável? Então, manter a qualidade da nossa comida é negociável para mim? É, não é? O mínimo de rotina que vai ser estabelecido no dia a dia com a criança, quem é que vai participar? É o pai? É a mãe? Quais são os combinados? Porque o que a gente faz? Acorda e deixa a vida rolar. É. A gente não se planeja. E É a porque às gente vezes dá não preguiça também, gente, de planejar, de alinhar, não dá, tem dá. semana que não dá. E Aí tem que ter nossa, leveza, né, Marina? Tem que ter é, leveza. Aqui em casa é é, assim, dia de semana a coisa segue no protocolo, né? No protocolo que eu falo assim, numa referência. Final de semana é livre, porque a gente precisa de ter essa leveza nesse dia a dia, né? Então, sim. eu acho que, sim, estabelecer um combinado entre os membros da família, eu acho que é muito importante, sabe? Alinhar o que cada um vai estar vivenciando naquele momento, principalmente para quem está com filhos um pouco mais velhos e que tem a realidade escolar dentro da Nossa, rotina, sem né? comentários. Isso tem que estar presente, porque a sua criança vai estar vivendo um momento de ansiedade, um momento de tensão, o quanto que ela vai precisar de você naquela fase, né? As aulas começaram de novo. Aí no Brasil e aqui no Canadá vai começar agora em setembro. Volta uma nova rotina diferente de novo, tudo do online. Eu vou conseguir dedicar a mesma energia de quando estava todo mundo de férias? Não, agora eu tenho que voltar a olhar para a educação. O quanto que eu vou estar presente, que momento. Que dilema, olha que dilema. Agora eu fiquei Hum, pensando, né? Você está falando assim, que a diga. gente precisa, as mães, os pais precisam olhar para dentro, fazer a reflexão, autoconhecimento, o que é Uhum. possível, o que vou me dedicar. E eu acho que os pais que estão com a criança em idade escolar, vivendo a questão online em casa, devem estar passando realmente um momento muito difícil, porque as demandas da escola são imensas Nossa, é. e elas estão simplesmente no embate com as questões do trabalho. Uhum, E uhum. aí? E Olha aí, que em que sentido? E, E e aí, aí, o quê? assim, como eu olho o quê? Eu olho para minha honestidade de falar, olha, eu vou ser leve com a escola. Hum, Explico para o meu filho, falo, olha, filho, escola é muito importante, eu estou vendo que você tem muitas demandas, vamos priorizar? E a gente escreve um e-mail, liga para a professora e explica para ela que o que é possível é X. Eu uhum, iria para esse lado, né? Por quê? uhum, Porque eu não tenho como negociar com a minha empresa, eu tenho que entregar esse projeto. Mas a uhum, gente consegue negociar com a sua escola. E aí a gente tem que uhum, rezar para que a escola tenha ouvidos, né? E saiba dialogar com essa uhum, situação. uhum, Eu acho que uhum, agora elas já devem ter visto que isso é necessário.
eu Uhum, iria para esse caminho, né? Da uhum. honestidade comigo, pensando no meu Sim. trabalho. E aí, da parte da criança, você acha que a conversa, como eu sugeri aqui, seria um bom caminho? Sim, com toda certeza. Eu acho, até porque dentro de cada situação, igual a gente está falando desses acordos, né, do que é negociável e do que não é negociável, a gente tem que pôr esse olhar no micro também, né? Então, igual você falou, é negociável isso com a escola? Ou o que que é? Onde é que eu consigo flexibilizar? Eu consigo dividir esse horário escolar em dois horários, né? Como é que a escola está preparando esse material? Tem que ser no online, vai ter uma hora que a professora vai estar ali interagindo, tem uma hora que é no offline. Como é que isso encaixa na minha realidade? Como é que isso encaixa se eu tenho dois pais que estão presentes? É negociável o trabalho de cada um? Você tem que olhar para a sua realidade, tentar encaixar e trazer a criança para essa conversa e perguntar para ela: olha, nós estamos nessa realidade. A gente vai precisar, então, que você foque X hora do dia para você poder dedicar à escola. Depois que você dedicou essa tarefa da escola, como é que a gente pode organizar o restante do seu dia? Então, vai ter um momento que você vai estar sozinho, que eu acho que isso é muito importante para quem principalmente está falando aí de que, eu não aguento mais botar meu filho na TV, está me criando angústia e tudo mais. Você não precisa só colocar o seu filho na TV. Eu acho que a TV pode entrar como um grande artifício em momentos que você realmente precisa que ele esteja focado em alguma coisa. Então, você pode escolher os momentos que cada situação vão entrar na sua realidade. Então, se você. Uma coisa que eu acho super válida e que eu já vi diferentes mães implementarem é aqui a gente chama de quiet time, né? Que é o tempo do descanso, vamos dizer assim. É um momento, principalmente para as crianças que já não fazem mais soneca, né? Porque tem quem já tem que estar lidando com crianças pequenas e com crianças maiores. Um determinado horário do dia vai ser um horário de descanso. A casa vai ficar silenciosa. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, a criança está acordada, mas é a hora dela brincar com quebra-cabeça, é a hora dela ler um livro, é a hora dela desenhar. E ela sabe que ela vai estar naquele momento do descanso, do relaxamento. Normalmente ele vem pós-almoço, que já é um momento que dá uma certa preguiça e que ajuda a normalizar a rotina da casa. Então, é importante você Ótimo. implementar ações que vão ajudar você nos seus momentos e você encaixa elas de acordo com o momento que vai te ser mais benéfico, vamos dizer assim, né? E explicando isso para o seu filho, você está ajudando ele até mesmo a entender as circunstâncias, a processar que tudo bem, ele de manhã ele tá ali fazendo as atividades da escola, mas que vai ter momento que ele vai brincar, mas vai ter momento também que ele vai precisar cooperar com a rotina da casa, que ele vai precisar cooperar com esse estar no ambiente, numa realidade um pouco mais tranquila. E só que, Marina, o ponto principal aqui é dentro dessa referência, e até dentro dos cinco influenciadores que a gente está falando, que um deles, o principal, o principal não, um dos que eu considero ser um dos principais que a gente está conversando tanto, é essa questão do exemplo, né? Não adianta eu falar para o meu filho ter esse momento de tranquilidade se ele não vê que isso é incutido dentro da própria família também, né? Então, assim, não é que eu tenho que ficar fazendo o meu tempo do silêncio ou o meu tempo quietinho ali no canto, não é isso. Qual é o valor que eu estou passando para o meu filho nesse momento? Que é importante cultivar tempo para leitura, que é importante cultivar tempo, que ele pode deitar no chão, igual uma amiga minha fez, um cantinho no próprio quarto. Ela pôs um colchãozinho, pôs uns desenhos na parede. A criança pode escolher dois brinquedos que ela quer brincar, que sejam silenciosos, para levar para aquele cantinho. O cantinho é todo customizado ali do jeitinho da criança, e ela sabe que ela vai ficar ali, olhando para o teto se ela quiser. Ela tem a opção. Então, e esse cantinho não tem que ser só depois do almoço. A criança está agitada, está nervosa, tem hora que ela está sendo influenciada por aquela rotina maluca que está dentro de casa. Só que ela não sabe virar e parar e falar assim: eu preciso de um momento só. Eu preciso processar tudo que está acontecendo. Se você mostra para ela que está tudo bem se sentir assim, que está tudo bem ela querer ficar sozinha, principalmente para quem tem mais de um filho. As crianças têm hora que elas não aguentam mais brincar uma com a outra. Elas estão querendo ficar quietas. Então, tem um cantinho do sossego no quarto, o outro na sala, que seja separado, que eles têm que ter essa oportunidade de estarem separados. E que tá tudo bem se eles quiserem brincar sozinhos também, né? Então, trazer isso, você está ajudando a criança a pensar que não tem certo ou errado na situação, mas eu estou aprendendo a conectar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, e que elas têm valor,
e que elas têm lugar dentro dessa família. E mais do que isso, que elas são ouvidas e consideradas. Nossa, isso Porque é a muito gente não, muitas vezes, passa desapercebido na rotina do dia. Não, mãe, não vou sentir muito legal. Ah, não, aqui, vai ali, pega o seu brinquedo, não sei o que, resolve. Logo, mamãe tá aqui fazendo jantar, daqui a pouco a gente conversa. Mas tá tudo bem, cadê seu brinquedo? Cadê o quebra-cabeça? Cadê aquele brinquedo que pula? Você desvia o olhar da criança para um momento em que ela confiou e teve coragem de chegar para você e falar, mamãe, eu não tô bem. Né? E quando é um adolescente que toma coragem de dizer para você, mãe, tem alguma coisa acontecendo, eu tô me sentindo muito para baixo. Eu acho que isso vai ser um grande desafio na minha vida, porque o adolescente, ele vive conflitos internos, assim, imensos, né? E eles geralmente não chegam até os pais, porque o histórico de não Uhum, conexão é muito grande. E uhum, aí, sabe o que que aconteceu muito nessa pandemia? E os meus alunos, uhum. ex-alunos, né? Tudo me conta. Eles ficam no canto deles, no mundo deles, no quarto, no espaço e não saem dali. Não sai E os dali. pais ficam achando ótimo. Por quê? Tá quieto? Tá sob Tá controle? quieto, né? Eu tô trabalhando aqui, ele tá trabalhando lá, mas eles ficam com aquela pobreza de relação, de conexão, e isso pode ser algo muito sério. Assim, a gente não vai entrar Nossa, nesse detalhe demais. aqui, Sim, porque mas a gente tá falando aqui. renderia muito, mas fica Sim, esse questionamento, fica esse ponto para pais de adolescentes ou quem conhece pais de adolescentes. Eu vou pedir sim. para você retomar aquela linha que você estava fazendo no início para falar, né, da importância dessa reflexão sobre si, né, que você estava Uhum, contando. E também uhum. fiquei curiosa com os 5 Influenciadores. influenciadores. Mas aí você Isso. manda brasa, porque nós temos ainda 10 minutos, 10 não, 10 tem. minutos? Então, a Vai gente lá. já falou do ambiente, a gente falou das experiências, né, em termos de influenciadores. Tem o das evidências, que esse eu acho que é fácil da gente falar em termos de ser rápido, que são tudo que a gente recebe dentro de uma referência de autoridade. Então, o que vem de fatos, né? Fatos de pesquisas, de dados, fatos médicos, da mídia, Tá. acadêmico, do governo, cientistas, das autoridades, né? Então, nós somos influenciados por isso também e a gente forma as nossas crenças baseadas nas verdades. Então, tudo que sai da pandemia, a gente começa a criar uma nova crença sobre aquilo que a gente está lendo, Só né? não vale fake news. Ah, não, com certeza. Mas em cima de uma fake news, você também pode criar uma crença, É um né? perigo. Então, exato. Então, assim, a Terra era quadrada, não é mais. O ponto é, como é que a gente questiona, e é isso que eu acho que é interessante a gente pensar. O quanto que a gente está revisitando as crenças e crenças que, quando elas foram implementadas, se você pensar, você cresceu acreditando em uma determinada situação, você cresceu acreditando que dinheiro não vem fácil. Você parou para poder questionar essa crença? Então, se vem uma evidência, um fato para você, se a sociedade, se a humanidade não parasse para olhar para trás e questionar, a gente não evoluía. Então, eu acho que a crença nas evidências vem mostrar para a gente que todos nós evoluímos de alguma maneira, assim, e dentro do nosso próprio mundo, dentro das nossas próprias crenças, isso também evolui, e é importante a gente questionar isso, né? Um Sim. outro ponto o outro influenciador é o da visualização. E esse, particularmente, eu acho muito importante, porque essa visualização vem atrelado com a questão da imaginação, né? Do imaginário. Isso na criança é algo muito forte, né? Então, às vezes a gente não tem noção, como agora na pandemia, quando é que uma determinada situação vai acabar, né? Então, quando é que vai acontecer? Então, a gente não sabe quando tudo isso vai acontecer, a gente sabe que depende de uma vacina e tal, tal, tal. Mas eu já tenho uma visão de mundo pós-pandemia. Eu tenho uma visão, um olhar para esse futuro, né? Então, eu já direciono a minha energia para isso. E esse olhar para o futuro, ele me traz esperança. Ele conecta e acende uma luzinha aqui no meu coração de que existe um lugar possível, um lugar melhor, algo que possa vir a acontecer, né? Então, pessoas que são inspiradoras e que seguiram uma determinada jornada, seja conhecida mundialmente, ou dentro da sua comunidade, ou dentro da sua própria família, podem também servir como esse lugar de inspiração, de visualização daquilo que você quer vir a ser, a se tornar, né? Então, essa prática do sonhar, de imaginar,
ela também influencia as nossas crenças, né? Do que é possível acontecer. Então, ela reflete de novo nas nossas capacidades, no nosso poder de escolha, né? Então, dentro da ideia do que é que a gente pode fazer, tornar-se possível, baseado numa crença, no acreditar, né, que esse possível possa vir a acontecer. E muitas pessoas, às vezes, seguem a premissa e a filosofia de vida baseado nesse sonho que ele quer implementar. Pessoas seguem profissões de que a sociedade um dia vai melhorar, de que vai acabar com a fome na África. Tudo isso são visualizações de um mundo melhor que eu baseio a minha experiência de vida e que tem uma crença que foi formada para eu poder vivenciar, né? Então é muito importante a gente ensinar isso para as nossas crianças. É que a gente sabe disso para a gente, mas a gente ensina para as nossas crianças a importância desse olhar para frente, desse pensar no que é melhor, na potência do que pode transformar, né? Do que ela pode ser, né? Casando até muito com o que a Waze fala, a menina que gosta de brincar de boneca, não sei, ou de programar, né? Que vocês têm o banner. Então, é possível isso? É possível, mas eu tenho que quebrar esse padrão da minha crença de que criança só pode seguir menina brincando de casinha, menino brincando de carrinho, que a escola vai te educar, que você vai sair para o mercado de trabalho. Hoje em dia, a educação de hoje não é a educação que nós recebemos. Então, se meu filho chega para mim e fala, um dia eu quero viver de montar robôs que vão sair do planeta Terra e vão para a Lua. Beleza! Daqui a 10, 20 anos, vai saber o que é possível. Então, instigar neles essa visualização capacita, empodera, dá força para o imaginário, para o poder ser, né? Então, essa influência é muito importante. Esse ponto é muito relevante para a gente aqui como empresa, né? Porque a gente nasce, a Waze nasce acreditando nisso. Isso. Né? Que a gente quer quebrar esse padrão dos pais fazerem as escolhas dessas atividades que a gente chama de extracurriculares para os filhos. E essa é a rotina. Os pais fazem realmente essas escolhas sem muitas vezes considerarem a voz do filho. E aí a gente perde talentos. A gente perde crianças maravilhosas para fazer algumas atividades, seguirem, né, caminhos, eles morrem. Porque essa visão do lá na frente, ela para de fazer sentido para a criança. Porque também não faz sentido para o pai e para a mãe. Exato. Porque muitas vezes a crença que foi estabelecida dentro da sua família é que sonhar é ilusão. Você tem que viver o real, né? É a comida na mesa. É o pão de cada dia. Se você ficar sonhando demais, sonhar não põe dinheiro na mesa, né? Não põe comida na mesa. O pai cresce, ou a mãe cresce com essa crença, e aí ele foi podado de sonhar, ele continua a verbalizar uma crença sem inconsciente, sem mesmo ter noção que é aquilo que ele tá dizendo, né? E aquilo que você falou da infância, a criança interior dele... Isso. Não sonhou, não pôde sonhar. Não então pôde ele sonhar. Não percebe, mas ele reforça aquilo no filho. Ele repete. Filha, porque não foi a experiência dele. Exato. Mas o que nós estamos vendo, assim, aí é uma fala, né, do meu lugar de educadora, de pedagoga, de empresária agora, né, de empreendedora. O que a gente vê, eu tenho estudado muito educação e inovação e mercado de trabalho. Eu sinto muito informar, mas se chegar aos 18 anos sem saber o que é sonhar, imaginar, fazer aquilo que ama, se conectar, o lugar no mercado de trabalho vai ser uma coisa ínfima, né? Exato. Ou vai ser um lugar sublocado, porque só está em lugares de destaque, só estão em lugares de destaque pessoas que puderam se destacar do ponto de vista emocional, assim, acreditar no potencial delas. Não sei se eu estou errada. Não, você está super certa, é isso mesmo. E eu acho que casando com isso, e dentro do que você tinha me pedido para falar assim, dessa questão da criança interior e tal, das possibilidades, primeiro assim, né, Brené Brown, que é uma, né, pesquisadora, influenciadora, tudo que a gente possa imaginar, escritora, ela fala, vulnerabilidade é o berço da criatividade, inovação e mudança, né? Então, se eu não me coloco vulnerável, para eu poder me abrir, me expor, olhar para dentro, entender as minhas fragilidades, entender as minhas crenças, quebrar padrões, desmistificar verdades, né? Que uma verdade não necessariamente é verdadeira.
né? Olhar para si novamente e questionar, eu não abro campo para inovação, para mudança e para criatividade, né? Então, Exatamente. isso é muito importante. E dentro dessa questão da cura, né, da criança, eu acho que dentro do que a gente está falando da crença, é importante, diante dessas crenças, o que, que eu faço com isso? Né? Eu acho que é importante munir os pais de uma ferramenta, assim. É olhar para essas crenças e pensar. Eu acho que é a frase mais poderosa que você pode iniciar esse processo. O que que isso significa para mim? E quando eu falo significa, não é um conceito teórico, prático, né? Então, quando a gente está falando aí de um pai que cresceu sem poder sonhar, e eu estou ali podando meu filho, não, meu filho, olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui não põe dinheiro na mesma. De onde isso vem? Qual é o significado disso para mim? Né? Qual que é a referência? Então, se o meu pai falava isso para mim, ele dizia isso por quê? Ele dizia isso porque ele vem de uma realidade de uma família que passou da pobreza, que viveu da escassez, então ele quis passar para a minha família o valor do dinheiro, porque ele viveu na miséria, ele não queria viver, que a gente vivesse na miséria. Então existe um lugar de amor, não é um lugar de dor. Ele passou pela dor e ele queria trazer o amor, mas esse amor me limitou, mas era o que ele dava conta de fazer. E ele estava fazendo achando que ele estava fazendo melhor. Mas no momento que eu entendo isso, o significado disso na minha história, eu abro um olhar para essa cura, para o perdão. Se eu não perdoo essa referência, se eu não coloco ela onde ela deve estar, no passado, ligada às histórias do passado, eu não consigo caminhar e projetar para o futuro, né? Então, dentro disso é que o trabalho do coaching acontece, da gente pegar essas crenças e quebrar essas crenças, desmistificar essas verdades que não tem que ser necessariamente verdadeiras, mas que estão moldando os nossos passos e a forma como a gente está educando essa geração. Não só família, mas escola, né, Marina? Porque uma coisa que não é parte de currículo escolar é emoção, é lidar com emoção, né? Igual eu conversando com uma amiga minha outro dia, a filhinha dela pediu pra. Ela falou, ela tava fazendo carinha na panqueca, né? Aquela carinha de feliz. Aí a filhinha dela falou assim: mamãe, não, mas eu quero uma carinha de triste. Ela falou, tá bom. E ela recebeu a carinha de triste sorrindo, porque para ela é sentimento. Não tem sentimento ruim ou bom. Isso é rótulo que a gente coloca. Sentimento é sentimento. A gente aprendeu que o contrário de feliz é triste. O contrário de feliz é ausência de sentimento. O contrário de triste é ausência de sentimento. Né? O contrário de branco não é preto, é ausência de cor. Né? Então a gente tem que tirar esses rótulos, desmistificar disso e começar a entender os significados do que a gente está vivenciando, replicando, das crenças que a gente está trazendo para a nossa família, para o nosso dia a dia. Né? É verdade. Mas isso começa da gente. A E gente aí, tem que olhar isso se para a nós. gente não fizer esse exercício, né, sendo ele com a ajuda, né, de um profissional Isso. habilitado igual você, ou de outro profissional que a pessoa se sinta mais Vários, confortável, exato. não importa, assim, o importante é começar, é plantar a sementinha da pergunta que você falou, né? O que que isso Exato. O que que significa? significa? Porque É. pensar de fato o que que aquilo significa é voltar na sua experiência, Uhum. perceber por que que você tem que ficar repetindo aquele padrão. E Aquele aí, padrão. tal, assim, para mim, pessoalmente, o que que me despertou para as mudanças que eu tenho vivido, né, desde o nascimento dos meus filhos, Uhum. foi realmente os gatilhos que me tiravam do lugar da minha zona de conforto. E quando Uhum. eu percebi esses gatilhos, eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu pensamento, meu mindset em relação Uhum. à criação de filhos, à conquista do meu lugar no mercado de trabalho, né, a fazer Uhum. alguma coisa que eu acreditava, enfim. Uhum. Cada um tem o seu jeito de olhar para si, mas a minha Isso. dica é assim, os gatilhos, aquilo que te tira do prumo. Talvez Isso. ali está o lugar que você precisa olhar, né? E assim, realmente, Isso. a ajuda profissional é algo que catalisa as mudanças. Isso. Porque a pessoa Exatamente. tem técnicas, ferramentas para trabalhar isso. E aí o seu trabalho é Uhum. esse, né, Livina? Sim, isso. Meu trabalho dentro do coaching, a gente tem várias linhas, né? Vamos dizer assim. Mas o meu trabalho especificamente é justamente quebrar essas crenças que limitam essas mulheres
a correr atrás do que elas acreditam. Isso dentro da minha experiência também, né? Então, eu vivendo a minha história, eu vi o tanto que a gente se segura e se impede, e eu falei, não, chega. Se eu quero mostrar para o meu filho que existe possibilidade, que você não tem que repetir uma história, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que correr atrás, né? Então, foi onde eu comecei a botar a mão na massa para fazer acontecer. Mas eu tenho que fazer acontecer. Mas Qual a que é o seu força está aqui site? dentro. Qual que é o seu Meu site? site é simples, é livealmeida.com. É o meu Tá, nome e sobrenome, vou colocar livealmeida.com. aqui. Pessoal, quem gostou, bate palma. Igual final de show. Nossa, eu adorei. Lívia Almeida, repete? Isso, Tá. livealmeida.com. O site tá lindo. Nossa, foi muito bom Obrigada. conversar com a Lívia. A Obrigada gente a tá acabando você a que me live. deu Obrigada essa demais. catarse. Muito bom. Obrigada, Muito querida. bom, gente. Ai,